facilitar. Não, tranquilo. Quando quiser, posso começar? Então, galera, boa noite, né? Desculpa aí o atraso aí. Tá todo mundo aí já? Dá um oi para mim, pode falar. Alô? Oi, tô ouvindo. Tinha saído, gente. Pronto. Então tá bom. Eu vou falando, vocês vão me dando oi, que eu não consigo olhar o chat agora. Tô travado aqui nessa tela. Então, galera, vamos lá. Hoje nós vamos continuar da última aula. Hoje é a aula 6. Hoje nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Hoje nós vamos falar sobre mais coisa chata. Bom, eu só vou lembrar um pouquinho a última aula, rápido. O que a gente já falou de física? Primeiro a gente falou de unidade de medida. A gente falou sobre para que serviam as unidades, como elas foram criadas. A gente falou isso na aula presencial ainda, na primeira semana. Aí veio nossa quarentena e a gente começou a falar sobre gráficos e depois entramos no mundo da mecânica, que é o primeiro campo da física que a gente vai estudar. Dentro da mecânica tem a cinemática, que está até aqui, ó, sublinhado. A nossa amiga cinemática, que é o estudo dos movimentos, tá? Basicamente é isso. Dentro do estudo dos movimentos, a gente tem movimentos de dois tipos. O movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Qual é a diferença entre um e outro? Bom, no movimento uniforme, tem aceleração, ou seja, você vai aumentando a sua velocidade com o passar do tempo. No movimento uniformemente variado, perdão. No movimento uniforme, a aceleração é nula, ou seja, eu ando com a mesma velocidade sempre, tá? Eu dei um exemplo, vamos lá, uma maratona. O corredor da maratona, ele costuma tentar andar no movimento uniforme, porque ele tenta manter o mesmo passo sempre, a mesma velocidade. Porque é uma prova longa e ele não pode cansar. Agora, numa corrida de carro, você tenta acelerar sempre, ou seja, você tenta sempre aumentar a sua velocidade, tá? A gente falou primeiro do movimento uniforme, que a aceleração é nula, e agora a gente vai falar do movimento uniformemente variado, MRUV, que vocês vão achar aí, que é movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E o que é esse movimento? Como a gente vai falar, a aceleração é diferente do movimento. Se a aceleração for zero, ele é uniforme. Se ela for diferente de zero, ele é uniformemente variado, tá? Outra coisa, aqui a gente vai estudar sempre movimentos uniformemente variados que a aceleração é constante, tá? Existem maneiras da aceleração variar também, mas a gente não vai ver isso aí porque não interessa pra gente, tá? E outra coisa é que a gente vai ver como classificar e encontrar esses movimentos, tá? Com os dados da questão. Beleza? Alguém está com alguma dúvida da aula anterior, do que eu estou falando agora? Alguém não entendeu nada? Falem comigo. Alô? Tem que falar, porque eu estou sem chat, gente. Deixa eu ver aqui se eu volto para o chat. Voltei. Alô, galera, tudo bem? Vocês têm que tirar o mudo. Vocês têm que tirar o mudo. Está todo mundo mutado. O que você quer que eu explique de novo? Não, eu falei que por enquanto tá de boa. Então tá bom, então. Eu tô com uma dúvida. Qual foi exatamente o que foi visto na última aula? Eu tava sem internet, eu não conseguia acompanhar. Não, tudo bem. Aula 5, no caso. Será que eu consigo abrir aqui? Deixa eu ver. Vocês não estão vendo, mas eu vou compartilhar com vocês a aula 5 também. Só um segundo. E o meu computador aqui não é lá essas coisas. Ele é meio... Tá, deixa eu só trocar a tela aqui. Não sei se eu consigo trocar a tela. Deixa eu ver aqui, vou só parar a apresentação um segundo e vou trocar, tá? Eu vou apresentar já de novo. Estou compartilhando aí a aula 5, tá? Não sei se vocês estão vendo aí. Sim. Tá, beleza. Na aula 5 a gente falou de movimento retilíneo uniforme. Eu vou falar rápido, tá? Porque é o que a gente resumir aqui. Aí eu falei que a aceleração define o movimento, então se a gente tiver aceleração, a gente sabe o tipo de movimento, tá? Aí, eu dei a definição de movimento uniforme,
que é que nesse tipo de movimento a aceleração é nula, ou seja, é zero. Então a velocidade não muda, a velocidade é constante, tá? Aí eu botei aqui a matemática que define isso daqui, né? Que a aceleração é igual a zero, então a velocidade é igual à velocidade média, é constante. E eu disse quais eram as equações que definem o movimento uniforme, tá? Que era o sorvete. A gente usa o macete sorvete, ó. S é igual a S0 mais VT. Sorvete. É um macete para decorar isso daqui, tá? E o que é isso? Isso aqui é a função horária da posição, tá? No movimento uniforme, tá? O S é a posição final, tá? O S0 é a posição inicial, o V é a velocidade constante do corpo e o ΔT é o intervalo de tempo. Beleza? Sim. Show. Aí tem um exemplo aqui, ó, o nosso corredor, ele mantém a velocidade constante, ou seja, em cada instante de tempo, ele anda no mesmo espaço, 10 centímetros de tempo, né? Sim. Tá. Isso é um movimento uniforme. Aí eu falei também mais sobre, eu falei para os gráficos, né? Tipo, como isso aqui é uma equação matemática, a gente tem que fazer um gráfico disso aqui. E aqui eu mostrei como é que é um gráfico da posição pelo tempo no movimento uniforme. Tá vendo? Isso aqui era uma questão mais matemática, eu posso depois tirar dúvida com você com mais calma, ou quem mais quiser também, não tem problema nenhum. Aí eu dei o gráfico da velocidade pelo tempo também, de mais umas continhas, e depois a gente fez exercícios, que estão resolvidos aqui, ó. Depois a gente pode até fazer um exercício. Resolvi dois exercícios e deixei esse desafio aí. Tá? Por isso aqui, aula 5. Eu vou até compartilhar com vocês depois lá no Drive, que eu esqueci, porque fiquei muito enrolado. Que eu peguei corona, foi uma doideira. Aí deixa eu fechar isso daqui. Entendeu? Tipo, eu sei que foi rápido, mas eu posso voltar aqui depois. Tudo bem? Tudo bem, deu pra entender um pouco. Foi muito rápido, mas depois eu volto aqui com calma. Fica tranquilo. É só pra gente dar um gás na aula que a gente está, que eu posso ir revisando e comparando com a outra também. Tá ok. Tá ok? Obrigada. Nada. Tá. Então vamos lá. A gente estava falando aqui da aceleração e como a gente vai classificar o movimento. Então, galera, olha só. O movimento uniformemente variado, diferente do uniforme, a aceleração é diferente de zero. O que significa? Significa que a velocidade dele vai mudar com o tempo, tá? Imagina um carro parado. E esse carro tem que sair, tem que acelerar. O nome já diz, acelerar. Acelerar é mudar a sua velocidade, entendeu? Pode ser frear ou acelerar mesmo, entendeu? Mas a grandeza da aceleração é a grandeza que analisa a variação de velocidade, tá? Esse é o ponto. Ou seja, minha velocidade vai mudar sempre nesse movimento, tá? Aí eu coloquei o que eu já tinha falado, tá vendo? Aqui nesses casos, estudaremos movimentos com aceleração constante e não mais a velocidade, tá? E como o corpo possui velocidade variável, a gente vai ter que... O que acontece? Como a velocidade do corpo muda em cada instante de tempo, a gente não pode usar as mesmas fórmulas que a gente viu antes. A gente tem que usar outras fórmulas. Porque agora a gente tem que considerar também que a velocidade está mudando a cada instante de tempo, não só a posição. Tudo bem? Está confuso isso aqui? Se tiver, me falem. Vou passar então, para mostrar umas figurinhas agora. Beleza? Antes de... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É o mesmo, tá vendo, gente? É a mesma figura do outro, só que o que muda? Cada instante de tempo que o meu corredor anda, o espaço que ele andou, tá vendo? O tamanho do espaço aumenta. Tipo assim, ó, não é igual. Ele não anda o mesmo espaço, ele anda um espaço cada vez maior. Por que isso? Porque ele está aumentando a velocidade dele. Entendeu? Então aqui a conta muda. Antes o meu corredor, ele estava sempre fazendo o mesmo espaço, ele sempre andava 10 centímetros. Agora não, olha como cada vez aumenta a distância que ele percorre, tá vendo? Porque esse é um movimento acelerado, tá? E esse movimento agora ele tem fórmulas, olha só. Galera, vamos lá, é aqui que é importante. A aceleração é a nossa letrinha A, tá? Ela é constante, ou seja, ela é um valor que vai ser sempre esse. Vamos dizer que no meu exemplo lá do corredor, a aceleração dele seja 1 metro por segundo ao quadrado, tá?
Então, ele sempre vai ter essa aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? E qual é a fórmula da aceleração? A aceleração nada mais é do que a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo, tá vendo? O V menos V0, gente, o V0 é sempre a velocidade inicial, tá? O T0 é sempre o tempo inicial. Tudo que tem o índice zero embaixo, ele é o início, tá? Beleza? Então, ou seja, se eu tenho velocidade menos a velocidade inicial e tempo menos o tempo inicial, eu tenho a variação de velocidade e a variação de tempo. Isso aqui é a minha aceleração. E isso aqui desencadeia certas fórmulas. Essa primeira formulinha aqui é tipo sorvete do anterior, só que agora eu avalio a mudança da velocidade, tá? A gente chama isso aqui de função horária da velocidade, esse cara aqui, ó. Nada mais é do que eu manipular a fórmula da aceleração, tá? O que essa fórmula dá? Se eu tiver um intervalo de tempo e uma aceleração e uma velocidade inicial, eu consigo descobrir a velocidade final do corpo, tá? Do corpo, do objeto, enfim, do que for. E isso aqui ela é uma forma resumida, tá? Essa segunda aqui. E tem a grande equação, que é a função horária da posição, que essa aqui é a mais importante, tá? Acho que tinha um macete também de sorvete, alguma coisa assim que eu não lembro, confesso que eu não lembro. Para decorar isso aqui. Esse daí é Sofia. Ah, então, tá vendo? Tinha uma coisa assim, Sofia, eu não sei. Confesso que eu só lembro do sorvete. Ou é sorvetão, acho que era sorvetão, que na época que eu no ensino médio a gente decorava assim, sorvetão, né? Sorvetão. E tinha um A aqui. Mas essa equação aqui, o que acontece? Agora eu posso descobrir qualquer posição final do meu corpo, tá? Que é o S, dado a minha posição inicial, a minha velocidade inicial e o intervalo de tempo e a aceleração. O que aconteceu aqui? Nessa equação eu estou contando tanto a variação de espaço quanto a variação de velocidade, para eu encontrar qual é a posição final. Galera, essa daqui é a equação mais importante, tá? Vou até botar aqui, ó. Não sei se você colocar entre parênteses. Mais importante. Essa aqui é a mais importante, tá, gente? Essa aqui que para você decorar, porque ela tem tudo. Todas as informações que a gente vai ter no movimento retilíneo uniformemente variado. Opa, vou até escrever aqui, foi bom que eu vi. Todas as informações que a gente precisa do movimento variado, uniformemente variado, a gente vai tirar dessa equação aqui, tá? E aqui embaixo eu coloquei a legenda de cada letrinha que significa. Galera, quem não entendeu isso daqui? Me digam. Quem não entendeu, vai falar. O que você não entendeu? Aponta para mim. No caso, a fórmula. Como eu confundo. Tá, o que você não entendeu da fórmula, basicamente? O que é cada coisa? De onde é que chega aqui? Me diz. Basicamente, as duas fórmulas eu não entendi muito. A primeira eu entendi um pouco. Deu para pegar pela legenda e pela explicação, mas essa Beleza. Eu vou voltar nas duas, tranquilo. Ó, vamos por partes aqui. Essa primeira, o nome dela eu vou ter colocar lá no final. Aqui do lado. Função horária da velocidade. Pronto. Essa aqui é a função horária da velocidade. O que significa isso? Significa que, com o intervalo de tempo, eu consigo descobrir a velocidade nesse tempo que passou, entendeu? Vamos imaginar o seguinte, eu comecei a correr, eu quero caminhar, eu comecei a correr e acelerar, tá? E eu quero saber quanto é que vai ser a minha velocidade daqui a 10 segundos, tá? Dado que eu estou eu estou acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, se eu sei que a minha velocidade inicial é zero, porque eu saí, eu estava parado, eu comecei a correr, e eu estou acelerando 1 metro por segundo ao quadrado durante 10 segundos, se eu completar essa equação, eu consigo descobrir qual é a minha velocidade final depois desse tempo, entendeu? Deu para pegar isso aqui? Mas por que metros quadrados? Ah, tá. Legal. Isso é bom. Vamos voltar aqui nessa fórmula aqui. Essa é a fórmula da aceleração. Qual é a unidade de medida da velocidade? Quem que lembra? Vou até colocar isso aqui do lado, que isso aqui é bom. Da velocidade.
Não, sem pressa, gente. Vamos lá. Quero que vocês só falem. Eu estou escrevendo aqui para a gente dar uma refletida. Qual é a unidade da velocidade, galera? Qual é a unidade de medida? Lembra lá no início, lá na primeira aula e até depois. Qual é a unidade de medida da velocidade? No seu carro, qual é a unidade que aparece no carro, no velocímetro do carro, no radar eletrônico, por exemplo? Quilômetro? Quilômetro por hora. Por hora, isso. Mas só que lembra que eu falei que essa não é a unidade do sistema internacional? Eu falei que era uma outra. Não sei se vocês lembram qual era. Metro por alguma coisa. Metro por segundo. Isso, metro por segundo. E qual a unidade de tempo? Alguém lembra? Qual a unidade do sistema internacional de tempo? Hora? Não. O tempo, hora é uma unidade de tempo, só que não é do sistema internacional. No sistema internacional é outra. Sem ser hora, a gente tem o quê? A gente tem minuto e a gente tem qual? Segundo. Show. É isso. Então, galera, se a gente dividir metro por segundo dividido por segundo, a gente tem metro por segundo ao quadrado. E essa é a unidade de medida da aceleração no sistema internacional. Alguém não lembra disso? Digam-me. Para falar, galera, para perturbar, agora é a hora. Gente, vocês estão no mudo, hein? Tem que reativar o microfone. Não sei se alguém está tentando falar e não consegue. Tem que reativar o microfone. Não se esqueçam. Quem está me ouvindo aí? Só reativa. Posso até mostrar como é que reativa o microfone. Mas dá um oi. Para mim tá tranquilo agora. Entendeu? Entendeu essa unidade, esse metro por segundo ao quadrado, onde é que saiu? Agora eu entendi. Show. Então, você entendeu essa equação aqui da velocidade? Agora, para que ela serve? Para que ela funciona? Vou até escrever aqui também. Caramba. Pode falar. Eu não entendi esse A, o símbolo parece o delta T. Tá, show. Olha só. Tá vendo aqui embaixo as legendinhas? Eu esqueci de colocar o A, né? Foi bom você ter falado. Vou até colocar o que é o A. Ah, porque eu tinha colocado o A aqui, mas eu vou repetir aqui, então, sem problema. O A... Ih, não, botei A maiúsculo. Então, o A é nossa aceleração, tá? Tá vendo que o A é nossa aceleração. É o símbolo na física que a gente vai usar para aceleração. Então, ou seja, esse Azinho aqui é a aceleração, ok? Entendi. O ΔT, todo delta que você vê na física é variação de alguma coisa. Nada mais é do que um menos o outro, tá? O final menos o inicial, o instante 2 menos o instante 1, enfim, o que for. O ΔT a gente usa para falar variação de tempo, entendeu? Ou seja, quanto tempo se passou, entendeu? Desde um instante qualquer, que é a minha referência. Por exemplo, eu estou dando aula há 20 minutos. O que significa? Que o meu ΔT são 20 minutos, entendeu? Esse é o meu tempo passado, minha variação de tempo. Entendeu? Numa corrida de Fórmula 1, por exemplo, depois de 2 horas, aquelas 2 horas de corrida, é o intervalo de tempo da corrida, tá? O Vzinho, sem nada, é a velocidade. É a velocidade num instante de tempo qualquer. É uma velocidade qualquer. E o V0, esse V com zerozinho do lado, nada mais é do que a velocidade inicial, entendeu? Toda vez que eu boto V e um zero embaixo, significa que eu estou falando da velocidade inicial. Que começou assim, entendeu? Entendi. Galera, alguém mais não está entendendo? Vamos falando aí, vamos para participar agora. Deixa eu ver Pra aqui. mim tá tranquilo ainda. Tranquilo? Ah, show, então. Deixa eu ver. Ih, Camille saiu, eu nem vi.
Cadê? O que houve? Débora também saiu. Te mandei mensagem no privado. Cadê? Camille saiu também. Esse negócio de internet, cara, ele nunca colabora nessas aulas online, essas coisas. Impressionante isso. Mas pelo menos está gravando. Vai ter aula depois. Aí, galera, vamos para esse segundo aqui. Vamos para esse segundo carinha aqui. Não sei se vocês conseguem ver o sublinhando. Sim. Ah, show. Então tá. Agora, nessa equação aqui, eu tenho o quê? Um S. S é o quê? Posição final. É uma posição num instante de tempo qualquer que eu estou olhando, tá? É igual a S0. O que é o S0? É de onde eu saí, tá? Vamos imaginar o seguinte. Eu vou correr. Eu vou correr daqui até a minha esquina, tá? O meu S0 é daqui minha casa, tá? Ok? É a posição que eu estou saindo, tá? Meu S0. E o V0, igualzinho aqui, é a velocidade inicial, é a minha velocidade de partida. Geralmente a velocidade de partida é zero, porque eu estava parado. Então eu comecei a correr e o meu instante de tempo é zero, tá parado. Então, isso aqui é a minha velocidade inicial. Em geral vai ser zero, tá? O ΔT, como eu falei, é a variação de tempo, tá? E uma coisa que eu esqueci aqui é o quadrado aqui, ó. É bom até eu ter visto. Tá? Só que nessa equação aqui, no sorvetão, que o macete é o sorvetão, que eu me lembro, você tem que o termo que é a aceleração vezes o intervalo de tempo ao quadrado. Ou seja, eu ainda vou ter a soma de mais um termo, que é a aceleração vezes o intervalo de tempo ao quadrado dividido por 2. Toda essa equação zona aqui, grandona, tipo assim, todos esses termos aqui eu somando, multiplicando, eu vou encontrar a posição final que eu cheguei sei lá, na esquina, enfim, o que for. E eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu acho que eu colhei um exemplinho aqui. Ah, não, eu tirei um exemplo. Poxa. Tinha um exemplo bom aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um segundo. Tinha um exemplinho bom que eu tinha colocado, mas eu tirei. Agora, para eu achar, vai ser uma tristeza. Eu achei que eu queria, mas não achei que eu não queria. Tinha um cara jogando bola que era boa. Mas um segundo, gente, eu desisto. Desisto. Não tô achando. Mas eu botei exercício aqui pra gente testar. Tá? Beleza. Depois a gente vai ter um exemplo, tá? Fica tranquilo. Alguém não entendeu alguma coisa dessa equação aqui? Me digam. Essa parte que aparece, no caso, é S igual a velocidade, né? O S0 é a posição inicial. Isso, posição inicial, mais a velocidade inicial, mais ΔT. Não, é mais a velocidade inicial vezes ΔT. Que é, ou seja, a velocidade vezes o intervalo de tempo, entendeu? O tempo que passou. Sim. Sempre quando tá juntinho assim, sem sinal nenhum, é porque eu tô multiplicando tudo. Tá? Todas as minhas letras, entendeu? Tá. Beleza? A gente vai fazer uma questãozinha aqui. Eu trouxe umas 3 questões e qualquer coisa a gente pega mais, tranquilo. É porque, gente, tipo assim, física é um negócio chato, tá ligado? Porque é muita forma, muita coisinha. E na prova do Enem, infelizmente, tem cobrado muito fórmula pra gente. E a gente só aprende fazendo conta, treinando. Eu tenho que dar o conteúdo, mas é bom essas aulas online, é bom pra gente praticar o que a gente tá vendo, né? Mas aí qualquer coisa vocês me falam, Lucas, volta tudo aqui, Lucas, volta do início, volta ao anterior que eu volto. E se quiserem mais dúvida, também pode me chamar no privado, no WhatsApp, enfim, o que for, que eu vou tentar ajudar, tá? Aí eu dei o exemplo aqui do meu corredor de novo. Eu tinha uma imagem bem melhor, que dá para brincar e esqueci de tirar. Aí, galera, aqui que vai ficar muito confuso, tá? Me parem se já estiver confuso, vai ficar pior ainda. Mas me parem se não entender nada, tá? Olha só.
tudo que é função horária, significa o quê? Eu vou encontrar uma variável dado um intervalo de tempo. Ou seja, eu vou descobrir alguma coisa depois do passar do tempo, tá? No movimento uniformemente variado, eu tenho duas funções horárias. Foi que eu apresentei nessas duas equações aqui, que é a da velocidade e a da posição, tá? Eu só estou repetindo aqui e escrevendo, tá? Só que, olha só, galera, como elas são equações matemáticas, a gente tem que fazer gráfico disso aí. Porque eu falei isso na segunda aula, tipo, tudo na física, a gente tem que tentar transformar em gráfico, porque é mais fácil de ver, entendeu? É mais fácil tirar informação. Aí, eu não sei se vocês lembram as equações da reta, que é a equação de primeiro grau e a equação de segundo grau. Quem não lembrar, levanta a mão para mim. Levanta a mão. Me dá um grito aí. Fala para eu parar que eu abro aqui um slide rapidinho. Alguém não lembra de equação de primeiro grau e equação de segundo grau? Não lembro. Porra, tá. Hein, gente? Eu lembro um pouco, mas lembro sim. Lembra? Eu lembro. Então tá. Então, tô seguindo aqui. Então, vamos nessa. Olha só, galera. Velocidade é igual a velocidade inicial, mas aceleração vezes intervalo de tempo, tá? Isso aqui, eu posso associar a uma equação de primeiro grau. Lembra que a equação de primeiro grau é igual a y igual a x mais b, que é uma reta? Todo mundo lembra disso? Uhum. Então, se eu associar a velocidade ao y, tranquilo. Porque é a minha variável que eu quero descobrir. Eu sempre quero descobrir a velocidade nessa equação, tá? Se eu pegar meu V0, eu posso associar meu B, que é o quê? O que é o B na equação da reta? É aquela constante, aquele número que pouco me interessa, entendeu? Mas ele está lá, para alterar minha reta. A aceleração, o A vai casar com A, né? Infelizmente foi uma coincidência aqui, triste. É o A que multiplica o X, que é o tempo. Por que o X aqui é o tempo, gente? Porque o X é a variável que vai comandar a equação, entendeu? Toda vez que eu mudar o tempo, eu vou mudar a minha velocidade, entendeu? Já que a aceleração e a velocidade inicial são constantes. Então, a função horária da velocidade, ela é uma equação da reta, tá? O gráfico dela é uma reta. Isso aqui vai ficar mais ilustrado quando eu mostrar o gráfico para vocês. E o problema, pior de tudo ainda, é que a função horária da posição agora não é mais uma reta como era antes. Agora ela é uma curva. Por quê? Porque ela tem esse t quadrado aqui, tá vendo? Esse ΔT quadrado que a gente viu antes. Tá aqui. Tá vendo? Ó? O ΔT ao quadrado que tá aqui. Esse termo ao quadrado quer dizer o quê? Que virou uma curva. Tá? É aquela parábola que tá sorrindo ou chorando. Tinha um negócio, não sei se vocês lembram disso. Com cavidade para cima. Isso, então. Agora, essa equação aqui, tá vendo? Eu associei todos os termos da equação de segundo grau. A função horária da posição no movimento uniformemente variado, ela nada mais é do que a equação de segundo grau. Tá vendo? Eu associei tudo aqui, eu liguei um com um, tá vendo? Essas setinhas servem para ligar cada termo aqui. Beleza? Alguém não entendeu essa doideira que eu fiz aqui? Eu não entendi a parte da função de segundo grau. Perfeito. Vamos nessa. Ó, função horária da posição. Isso significa que eu quero descobrir a posição, tá? Toda vez que a função horária de alguma coisa, significa que eu quero descobrir essa alguma coisa em função do tempo, tá? Dependendo do tempo. Então, se é a função horária da posição, do espaço, depende, enfim. Eu quero descobrir a posição em função do tempo. Posição, vocês já sabem que é meu S, tá? Galera, isso aqui é até bom esclarecer. Essas equações vêm com S porque é de inglês, tá? Tipo, space, entendeu? De espaço. É porque o americano manda em tudo e ele manda até na física, né? Então, infelizmente, o Szinho vem dele, entendeu? De space. Então, o pessoal foi copiando e acabou que virou isso. Então, olha só. Se eu quero descobrir a minha posição, o meu espaço, o meu Y é o meu S, concorda? Sim. Legal. Aí, na equação de segundo grau, tinha aquele C que não multiplicava por ninguém, não fazia nada, não servia para nada. Nesse caso, esse C é o meu S0, tá? Porque é a minha constante da equação de segundo grau, é um valor que nunca vai mudar. Tranquilo? Sim, sim.
Beleza. Deixa eu ajeitar minhas setinhas aqui, que elas estão meio ruins, hein? Caramba. Anda certa. Aí. Ah, agora tá melhor. Aí, olha só, galera. Tem aquele termo que multiplica só o x. Quem é o x no meu caso? É o tempo, é o t. Então, o t é o x e o v0 é a constante b. Beleza? Estou associando só os tempos para comparar aqui. Eu estou pegando quem está multiplicando meu x, que eu transformei em t, né? E eu estou vendo aqui, é o v0. Então, o v0 é meu b. Tranquilo? Sim, agora eu entendi. E a mesma coisa... Ih, minha seta andou de novo aqui. Setinhas aqui complicadas. A mesma coisa eu vou fazer com o t quadrado. Se a minha variável, que é o x, eu estou relacionando x com t, o meu x ao quadrado é o t quadrado. Então, eu vou ligar ele aqui. E o meu A, por uma coincidência de novo, a minha constante A é a minha aceleração. E para física a gente está usando a letrinha A. Beleza? Ok. Tranquilo? Então, olha só, eu associei todos os termos aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou analisar os gráficos que vem disso aqui, né? Infelizmente, tem que olhar os gráficos. Vou passar aqui. Eu vou já analisar os gráficos, só um momentinho, galera. Eu fiz 2 desenhos aqui, que isso aqui é legal de falar. Que são os tipos de movimento variável. O meu carrinho, olha só, ele começou com velocidade inicial de 1 metro por segundo e depois ele chegou a 10 metros por segundo. Beleza? Então ele acelerou. Tranquilo? Sim. Tá. Quando a aceleração e a velocidade elas têm o mesmo sinal, ou seja, a aceleração é positiva, eu estou acelerando, e a minha velocidade, a minha variação de velocidade é positiva, porque eu estou ganhando velocidade. Perdão. Vai. Pronto. Minha variação de velocidade é positiva, ou seja, eu estou ganhando velocidade. Isso significa... Ah, não, tá... deixa eu deixar assim para fazer sentido aqui. Foi mal. Quando os sinais são iguais, da aceleração e da velocidade, isso significa o quê? Que o meu movimento é acelerado. O que isso quer dizer? A minha aceleração é positiva, e logo minha velocidade final ela também é positiva. Eu estou ganhando velocidade, entendeu? Todo mundo entendeu isso aqui, mais ou menos? Tipo, me digam se não, hein, gente? Isso aqui é meio doido. Porque, assim, uma dúvida só pela nomenclatura. Se eu acelero, eu não tenho velocidade, por que as duas coisas são pensadas só diferentes? No caso, uma aplicada. Essa é boa. Olha só, o que acontece? Tem uma definição na física, que a gente vai aprender mais à frente, que diz o seguinte: se eu não tivesse aceleração, se no mundo não existisse aceleração, vamos dizer assim, eu teria uma velocidade constante qualquer, entendeu? Imagina o seguinte, quando joga um satélite no espaço, tá? Já reparou que o satélite vai embora, tipo assim, com uma velocidade qualquer, e vai embora para algum lugar? Sim. Isso, por incrível que pareça, no filme de ficção científica, é verdade. O que acontece? Esse satélite ele não tem aceleração nenhuma. Ele não está mudando a velocidade dele em nenhum momento. Mas ele tem uma velocidade, entendeu? Tem uma velocidade alta. É igual meteoro, por exemplo. O meteoro não está acelerando. Mas ele tem aceleração zero. Só que ele tem uma velocidade dele, entendeu? Acelerar significa mudar a velocidade, entendeu? É uma grandeza que relaciona a variação de velocidade. Se a minha velocidade nunca muda, ela é nula, minha aceleração é nula. Mas eu tenho uma velocidade, entendeu? Eu posso começar a andar aqui e eu sou uma pessoa muito concentrada. Eu sei, tipo, dar sempre a mesma passada, eu vou ter uma velocidade constante. Ou seja, minha aceleração é nula. Eu não estou acelerando em momento nenhum. Mas eu tenho uma velocidade, entendeu? Entendi. Vou pegar mais ou menos esse conceito. Eu sei que isso é realmente um negócio que é complicado da física. Tipo assim. Só para finalizar a dúvida. Então, se eu jogar uma coisa, ela vai. O fato de eu ter jogado é a aceleração e o trajeto é a velocidade. Isso é. Olha só, quando você joga alguma coisa, o que você fez com essa coisa? Você botou uma força nela, não colocou uma força nela? Correto. Então, se você colocou uma força em alguma coisa, significa que você acelerou aquela alguma coisa, entendeu? E como você acelerou, você gerou velocidade nela. E aí? Muito confuso
agora eu fico confuso com o exemplo do meteoro. Por que o meteoro nunca muda a velocidade? Vamos lá, uma pergunta melhor. Por que quando nós jogamos alguma coisa, vamos dizer, jogamos uma pedra pro alto, tá? Ela cai por quê? Por causa da gravidade. Perfeito, gravidade. Certíssimo. Por que o meteoro nunca muda a velocidade dele? Porque onde ele tá não tem gravidade. Isso aí, perfeito. Se não tem gravidade, a gravidade nada mais é do que uma aceleração. Entendeu? A aceleração da gravidade. Ou seja, o meteoro não muda a velocidade porque não tem nenhuma aceleração nele, entendeu? Entendi. Entendeu? Os corpos mudam. O que acontece? Os corpos só mudam de velocidade se tiver uma aceleração, tá? No nosso caso, por exemplo, se eu joguei uma pedra pro alto, joguei alguma coisa em alguém, tem a gravidade. A gravidade é uma aceleração que te traz para baixo. Ou seja, a velocidade vai sempre mudar, entendeu? Porque você vai sempre ser atraído para o chão, tá? O meteoro no espaço, ele não tem nenhuma gravidade fazendo efeito nele, entendeu? Ou seja, ele nunca vai mudar de velocidade. Por que, por exemplo, vamos lá, um outro exemplo aqui. O carro, se eu acelerei até 100 km por hora, eu soltei o acelerador. Por que ele vai diminuir a velocidade? Alguma ideia? Não. Então, tem uma coisa chamada atrito. O atrito da roda com o asfalto faz diminuir a velocidade, entendeu? Faz o carro desacelerar. Esse atrito impõe uma desaceleração no carro, entendeu? Por isso que a velocidade dele diminui. Se não existisse atrito, você nunca ia mudar a sua velocidade. Quer ver um exemplo que quase não tem atrito? Vamos lá, esses filmes de Natal aí, que tem patinação no gelo. Se o cara começa a patinar no gelo, ele nunca vai mudar a aceleração dele, porque não tem atrito entre o patins e o gelo. Entendeu? Por isso que você escorrega infinitamente. Entendi. Isso aí fica mais na parte de mecânica, de força, entendeu? Com as leis de Newton. Mas é legal você perguntar isso, que realmente é daí que vem a aceleração, velocidade, isso tudo, entendeu? Vem dessas interações de força entre os corpos. O que eu quero dizer aqui com esse exemplo de carrinho? Se o carro chegou com uma velocidade de 10 metros por segundo, uma velocidade positiva no final do meu percurso, e a minha aceleração é positiva, significa o quê? Significa que o movimento é acelerado, entendeu? Quer dizer que a minha velocidade e a minha aceleração têm a mesma direção e sentido. Eu estou acelerando o meu carro, entendeu? Estou acelerando meu carro, uma pedra, enfim, o que for. Agora, já no segundo carrinho aqui, olha, que eu comecei com 10 metros por segundo e terminei com uma velocidade de 1 metro por segundo, eu estou com uma velocidade final positiva ainda, 1 metro é maior que zero, mas a minha aceleração é negativa. Por quê? Porque eu estou freando, eu estou pisando no freio. Entendeu? Então isso aqui é chamado de movimento retardado, tá? Isso aqui é importante porque os gráficos da aceleração e da velocidade vão mudar dependendo do tipo de movimento, entendeu? Se o movimento for acelerado, o gráfico vai ser um. Se o movimento for retardado, o gráfico vai ser outro. Beleza? Só isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu estou freando, quando eu estou diminuindo minha velocidade, eu estou com movimento retardado. Quando eu estou acelerando, eu estou com movimento acelerado. E isso, matematicamente, é caracterizado pelo a aceleração e a velocidade terem o mesmo sentido, é acelerado. Se elas tiverem sinais diferentes, sentidos diferentes, retardado. Beleza? Entendi. Falei muito agora, falei empolgado aqui, mas me interrompa, gente, que isso aqui é muito definição. Agora vai vir gráficos. Galera, esse aqui é o gráfico mais chato de todos, tá? Eu não vou ler o que está escrito, porque eu deixei o que está escrito para vocês consultarem depois. Mas olha só. Esse aqui é o gráfico do espaço pelo tempo, da posição pelo tempo, tá? No movimento retiniformemente variado. Acho que alguém pediu uma permissão aqui. Permiti. Oi, Tainá, você tá ouvindo a gente? Tá entrando. Galera, esse aqui é o gráfico da posição pelo tempo, tá? O que acontece? Tá vendo como ele é uma equação de segundo grau? Ele é aquela parábola, tá vendo? Aquela curva doida lá. Por que eu coloquei essa setinha aqui no meio, dividindo o gráfico? Porque olha só, se a minha curva... Vamos imaginar o seguinte, deixa eu
inserir aqui um negócio, só uma forma, um quadrado. Vou botar aqui um quadradinho. Isso. Vocês estão vendo que eu inseri um quadrado aí? Não. Todo mundo está vendo esse quadrado que eu inseri aí? Sim. Beleza. Perfeito. Pô, cara. E agora eu não consigo tirar o quadrado de jeito nenhum. Travei aqui o negócio. Tá revoltado comigo. Pronto, voltou aqui. Calma aí que inseri o quadrado de novo. Gente, meu computador ele tá meio... Parece que a quarentena chegou e ele resolveu ficar chateado comigo, entendeu? Então, qualquer coisa me falha. Beleza. Vou deixar o meu quadrado aqui. Olha só. Vamos imaginar que o gráfico fosse assim, tá? O gráfico da posição pelo tempo fosse assim, nesse que eu estou olhando, tá? Aí, o que eu vou tirar disso aqui? Olha só. Se o gráfico for dessa forma, ou seja, a parábola sorrindo, significa que a minha aceleração é positiva. Tá legal? Isso aqui tá ok? Sim. Beleza. Outra coisa, se meu gráfico está subindo, se eu estou subindo na curva, significa que eu estou cada vez mais aumentando o meu espaço, cada vez mais distante. Se eu for lembrar do meu corredor, se eu estou cada vez mais distante, significa que eu estou acelerando, ok? Significa que eu estou aumentando a minha velocidade. Então, isso quer dizer que a minha velocidade é maior que zero. Então, se o gráfico está dessa forma aqui, o meu movimento é acelerado, beleza? Sim. Acelerado no sentido positivo, no sentido de ir a favor da minha direção. Por exemplo, eu sempre tenho que ir para frente é positivo. Então, eu estou acelerando no sentido lá para frente, beleza? Aí eu vou trocar o meu quadrado aqui de posição. Agora, vou trocar ele para cá. Vamos imaginar que eu saísse daqui. Vocês estão vendo o meu cursor aqui? Se eu saísse daqui do início e fosse acelerando para a esquerda, tá? Fosse indo para a esquerda. A minha aceleração ainda é maior que zero, tá? Só que a velocidade aqui é menor que zero. O que isso significa? Eu estou retrocedendo no espaço, entendeu? Eu estou voltando, é como se eu estivesse dando ré. Se eu estivesse com um carro parado e eu engatasse a ré e começasse a acelerar de ré, é esse gráfico aqui que eu estou traduzindo, entendeu? A minha velocidade é menor que zero, porque eu estou contra o meu sentido positivo, tá? Mas, ao mesmo tempo, a minha aceleração é positiva, porque eu estou aumentando, eu estou pisando no acelerador. Beleza? Isso é confuso, gente, para vocês ou tá legal? Agora ficou confuso. Tá. Vou voltar aqui. Olha só, imagina que eu estou... Não sei como é que é o nome disso aqui. O pointer. Enfim. Aí eu estou aqui nesse tracejado aqui, que é o início do movimento, tá? Aí eu comecei a subir essa curva para a esquerda. Tá legal? Se eu comecei a subir essa curva para a esquerda, significa o quê? Que eu estou retrocedendo. Tipo assim, que eu estou voltando, entendeu? É como se eu estivesse voltando a velocidade. Desculpa, gente. Ou seja, a minha aceleração é positiva, mas a minha velocidade não é positiva, porque eu estou indo contra o meu sentido do movimento, entendeu? Em vez de estar indo para frente, eu estou indo para trás. Então, o meu movimento é retardado, entendeu? Quando eu fui para o outro lado, aqui, ó, deixa eu voltar o quadrinho para cá aqui. Quando eu fui para cá, eu estava indo a favor do meu movimento, entendeu? Eu estava indo no sentido que eu queria. Ou seja, a velocidade era maior que zero, minha aceleração é maior que zero. Ou seja, movimento acelerado. Agora, como eu estou indo para cá, que é o sentido contrário do meu movimento, eu estou voltando na minha curva, minha velocidade está diminuindo, entendeu? Está ficando cada vez mais negativa. Ou seja, a minha aceleração é maior que zero, mas a minha velocidade não é maior que zero, é menor que zero. Então eu tenho um movimento retardado. Entendeu? Porque os sinais da velocidade e aceleração são diferentes. Deu para entender isso? Deu. Certeza? Se quiser, eu explico de novo, porque eu vou reexplicar aqui no outro gráfico do lado. Que lembra que eu falei aqui? Eu achei que Pode falar.
Sempre que tivesse a diferença, que não tinha como ter aceleração e ser um movimento retardado ao mesmo tempo. Não, tem como. Tem como. O que classifica o movimento ser acelerado ou retardado é só se os sinais da velocidade e aceleração são iguais, entendeu? Se ambos são positivos ou se ambos são negativos, não importa. Quando uma velocidade e uma aceleração é negativa, significa só que eu estou indo na direção contrária no movimento. É como se fosse assim, para eu chegar no mercado eu tenho que ir para frente, mas eu do nada resolvi andar para trás, entendeu? Eu posso andar para trás cada vez mais rápido, mas eu estou andando para trás, então eu estou com o movimento retardado, entendeu? Então, para o movimento ser acelerado, não precisa ter a mesma direção. Para o movimento ser acelerado, o que acontece? No movimento retilíneo, direção é vertical e horizontal, tá? Só isso. Então, no movimento retilíneo, tanto a aceleração quanto a velocidade que a gente está olhando aqui, elas têm a mesma direção. O que difere um do outro vai ser o sentido. É sentido positivo ou sentido negativo, entendeu? Se eu estou indo para a direita ou para a esquerda, por exemplo, no horizontal, ou para cima ou para baixo no vertical. Tá? O que acontece? No movimento acelerado, que é esse cara aqui, deixa eu voltar aqui meu quadro. No movimento acelerado, ambas estão no mesmo sentido, entendeu? Ou seja, ambas são positivas, tá? Eu estou acelerando para frente, acelerando para frente, acelerando para frente. Agora, nesse sentido aqui, eu estou acelerando indo para trás, entendeu? É como se a minha aceleração fosse positiva, ela tá ok, ela está aumentando, estou cada vez mais aumentando a velocidade, só que eu estou aumentando a velocidade para trás, entendeu? Os sentidos são diferentes, entendeu? Entendi. Porque, olha só, aí eu vou mudar aqui para o nosso gráfico aqui do lado. Será que eu... Caramba, tá diferente. Tô tomando uma surra aqui. Pronto. Agora, olhem o gráfico aqui da direita, tá, gente? Tá vendo que agora a parábola tá chorando, lembra aquele negócio? Tá sorrindo, tá chorando. Ela tá com a concavidade dela para baixo. Ou seja, quando a curva tá assim, quando a curva é dessa forma aqui, entendeu assim? Significa que a minha aceleração é menor que zero, ela é negativa. Ou seja, eu estou acelerando no sentido contrário ao sentido positivo do movimento, tá? Ou seja, se é positivo para a direita, eu estou acelerando para a esquerda, entendeu? Se é positivo para cima, eu estou acelerando para baixo, tá? E por aí vai. E se eu estiver indo daqui para cá, se eu estiver caindo na curva, significa o quê? Que eu estou acelerando no sentido contrário ao meu movimento e a minha velocidade também está aumentando no sentido contrário ao movimento. Ou seja, ambas são menores que zero, entendeu? Então, nesse caso aqui, quando eu estou caindo para a direita da curva, eu tenho um movimento acelerado. Agora, quando eu caio para a esquerda da curva, eu tenho um movimento retardado. Entendeu? É o mesmo caso do outro, só que trocou o sentido. E, galera, olha só. Nos dois casos, tá vendo? Ó, você pega o vértice aqui, ó, a ponta... Imagina que isso aqui é um morro, tá? Os dois são morros, só que é um morro invertido e outro morro normal. Aí eu vou para o pico do morro, tá? Para o vértice. Beleza? Toda vez que eu estou no vértice e eu ando para a direita no gráfico, significa que eu estou no movimento acelerado, tá vendo? Ó? Movimento acelerado. Toda vez que eu estou no pico do morro e eu ando para a esquerda, eu estou no movimento retardado, entendeu? Ou seja, se eu estou daqui para cá, significa que a minha aceleração ela é negativa, tá? Mas a minha velocidade é positiva, ou seja, eu estou freando, entendeu? Basicamente é isso. Dúvidas? Dúvidas, gente? Dívidas? Não aguentam mais física? Tá um pouquinho assim, não aguento mais física muito confuso, mas acho que deu para entender. Beleza. Então, o Cara, gráfico física... vai ser sempre com a parábola para cima. E o gráfico negativo, no caso retardado, vai ser sempre com a parábola para baixo. Não, olha só, vamos lá. Ambos têm... Os dois gráficos têm os dois tipos de movimento, beleza? O que acontece?
quando a parábola está sorrindo, quando a concavidade dela está assim, que é o da esquerda aqui agora, tá? Eu tô da esquerda. Se eu for para a direita do extremo dela aqui, se eu for para a direita do pico dela, eu estou com o movimento acelerado, entendeu? Se eu sair daqui para cá, eu estou com o movimento acelerado. Se eu sair daqui para a esquerda, eu estou com o movimento retardado, entendeu? Por isso que eu botei esse tracinho aqui no meio do gráfico, entendeu? Se eu for para a direita, eu estou acelerando. Se eu for para a esquerda, eu estou retardado, eu estou freando. No gráfico da esquerda, ou seja, quando a parábola tá chorando aqui, quando a parábola está assim, significa que minha aceleração é negativa, ela é menor que zero. E se eu estou no meio e vou para a direita, eu estou acelerando. Se eu estou no meio e vou para a esquerda, eu estou retardando, entendeu? É isso. Eu posso repetir isso aqui depois, e, gente, se vocês acharem que está muito pesado, a gente divide essa aula em duas, tá? Não tem problema nenhum, não. Eu paro aqui e a gente continua na outra aula. Ou a gente repete mais coisas. Eu quero que vocês participem e interajam. Me digam de está muito difícil, No caso, só falta agora 3 exercícios. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 slides só. E os outros são mais rápidos. Esse aqui é o mais difícil. Te falar que esse aqui é o slide mais difícil. Isso aqui vai ficar mais claro depois, mas esse aqui é o slide mais chatinho de todos, porque realmente isso aqui é complicado, cara. Esses gráficos, essas coisas de entender é difícil. Eu vou seguindo e qualquer coisa vocês me falam que eu paro. Beleza? Ok. Vamos lá. Aí, agora eu tenho que olhar o quê? O gráfico da velocidade pelo tempo. Esse aqui é um gráfico bem tranquilo que praticamente não cai, tá, gente? Ele é uma reta, tá? Ele é basicamente uma reta. E essa reta aqui, tá vendo? Ela tem regiões, tá? E eu já até deixei aqui bonitinho para vocês as regiões identificadas, tá vendo? Ou seja, se eu tiver acima da linha horizontal da reta, nesse caso aqui, eu estou com o movimento acelerado, tá? Se eu tiver abaixo, eu estou com o movimento retardado. E a mesma coisa nesse daqui, tá? Só que inverte o negócio. Se eu estiver aqui em cima, eu estou com o movimento retardado. Se eu estiver aqui embaixo, eu estou com o movimento acelerado, beleza? Esse aqui é bem tranquilinho e, tipo, não cai. Esse gráfico praticamente não aparece. O gráfico que aparece muito é esse, que é o gráfico da posição pelo tempo. Tranquilo? Esse aqui eu dei outro. Esse aqui é bom, ó. Eu dei um exemplo para que serve o gráfico da velocidade pelo tempo. Ele não só serve para a gente descobrir se o movimento é acelerado ou retardado. Ele serve para a gente descobrir a aceleração também. Olha só, galera, vamos lá. Eu tenho 2 pontos aqui, tá? Tá vendo, ó? Eu coloquei o ponto 1, que a velocidade é 14 metros por segundo e o meu tempo é 0, ou seja, meu tempo inicial. Tudo bem aqui? Sim. Ó, eu tô aqui. Esse pontinho aqui inicial, 14. O 14 está no 0. Então, ou seja, a velocidade é 14 e meu tempo é 0. É como se eu tivesse começado a contar meu cronômetro quando eu estava com 14 metros por segundo. E a reta cai, ó, para 10 metros por segundo, depois de 3 segundos. Tranquilo? Que é o meu ponto 2. A velocidade é 10 metros por segundo e o tempo 2 é 3 segundos. Beleza? Se tem alguma dúvida no chat, alguém falou, eu não vi, tem 2 coisas. Ah, tá, sim. Beleza. Tá. Beleza aqui o ponto 2? Como que eu defini o ponto 2? Sim. Tranquilo. Aí, galera, vamos lá. Como é que é a fórmula da aceleração? Ela é a variação da velocidade, que é o ΔV, dividido pela variação do tempo, que é o ΔT, tá? Ou seja, V vezes V0, T vezes V0. Lembra que o V0 é sempre o inicial e o V normal no final, tá? Ou seja, quem que é meu inicial aqui? Quem que é meu ponto inicial aqui? 14. 14, show. Então, eu vou colocar o 14 no V0, tá vendo? Eu substituí o V0 por 14. Tranquilo? E Sim. quem é o meu tempo inicial? Quem é o meu tempo inicial? 0, isso aí, show. É os 0 segundos. Então, você substitui o meu T0 pelo 0. Tranquilo? Sim. Agora, quem é a minha velocidade final aqui? 10. 10.
E eu substituí aqui pelo 10, tá vendo? E meu tempo final é 3 segundos. Aí eu estou procurando a aceleração, tá vendo? 10 vai ficar 12, dividido por 3 vezes 0. Isso aqui dá igual a menos 4 dividido por 3. Eu já fiz a conta aqui. Menos 1,93, que é menos um segundo ao quadrado. Eu esqueci, tá vendo? Eu esqueço uma coisa. Ou seja, esse movimento aqui é um movimento retardado, tá vendo? Porque a minha velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Eu estava com 14 metros por segundo, mas depois de um tempo, eu cheguei a 10 metros por segundo. Isso aqui, ó, tá vendo? Movimento retardado, sinal da aceleração é negativo. E eu calculei isso aqui pelo gráfico, beleza? Mas por que o sinal é negativo se seria... Eu não entendi o final. Tranquilo. Ó, a gente viu que a velocidade final é 10, correto? Sim. E a gente viu que a velocidade inicial é 14, beleza? Ah, O tá. tempo Agora final é... Entendeu? Eu fiz 10 menos 14. Gente, a ordem aqui importa muito, Sim. tá? Por isso que eu tenho que definir bem quem que é quem. Porque se eu fizesse ao contrário, eu ia achar que é positivo e tá certo, mas não tá. A ordem das coisas importa. 10 menos 14 é diferente de 14 menos 10. Porque eu acho menos 4 dividido por 3. Entendeu? Sim. E no movimento retardado, a retinha tá sempre caindo. A reta tá caindo para baixo. Tá mal. Esse gráfico serve basicamente para isso. E tem o último gráfico, que é o da aceleração. Ah, isso aqui eu vou deixar para depois. Eu posso até falar, gente, que olha só, a área do gráfico, isso aqui eu ia deixar, porque isso aqui não cai mesmo, mas tudo bem. A área do gráfico da velocidade pelo tempo, tá vendo que forma uma área de um trapézio aqui? Sim. Se eu calcular a área desse trapézio, eu acho a variação de espaço pelo gráfico da velocidade pelo tempo. Então, no gráfico da velocidade pelo tempo, eu consigo achar a aceleração e a variação de espaço, ΔS. ΔS, lembrando que é S menos S0, tá? Não esqueça. Eu consigo achar calculando a área do trapézio. Eu botei aqui, ó, que é a área do trapézio, tá? É a base maior, que é a velocidade 2. Tá vendo aqui, ó? A base maior é a velocidade maior. A base, mais a base menor, que é a velocidade 1, vezes a altura. A altura é a variação de tempo dividido por 2. E nada mais é do que isso aqui, ó. Que é igual a variação de espaço. Beleza? Toda vez que vocês veem um gráfico, gente, tem que atentar para a área entre ele, porque a área sempre vai dizer alguma coisa. Tranquilo? Beleza isso aqui? Não entendi. Beleza, vamos lá. Olha só. O que é área? Basicamente, o que é área? Sem ser trapézio, qualquer área. A área de uma figura, a área de um quadrado, a área do triângulo. O que é área, basicamente? É base vezes altura? Isso, perfeito. É base vezes altura. Olha só, se eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo, e a minha base é meu tempo, concorda? Então, vamos imaginar assim por hora. E a minha altura é minha velocidade, beleza? Sim. Se eu multiplico a velocidade pelo tempo, o que eu encontro? Tem alguma ideia? Ah. É a área? Sim, eu estou encontrando a área. Mas qual é a grandeza física que eu encontro multiplicando a velocidade pelo tempo? Ó, velocidade é variação de espaço dividido pelo tempo. Se eu estou multiplicando pelo tempo, eu encontro a variação de espaço, concorda? Sim. Então, ou seja, toda vez que eu multiplico, que eu encontro a área do gráfico da velocidade pelo tempo, eu estou encontrando a variação de espaço, entendeu? Independente da figura que for formada aqui no meio. Pode formar um trapézio, um triângulo, uma... Deus sabe o que, entendeu? Se eu fizer a área dessa figura, eu vou encontrar a variação de espaço. Entendeu? O que é difícil é eu ver qual é a figura. Porque pode formar um quadrado, pode formar um trapézio, pode formar um triângulo. Se eu tivesse saído da origem, teria formado um triângulo, entendeu? Não teria formado um trapézio. Entendeu? Entendi. Esse é o grande lance aqui. Então, quando eu ver um gráfico de velocidade pelo tempo, sempre tem que atentar para a área. E no gráfico de aceleração pelo tempo, eu também tenho que olhar a área. Porque, tá vendo aqui, eu botei a área do gráfico, é base vezes altura.
Se eu estou multiplicando aceleração pelo tempo, lembra que a aceleração é velocidade dividido pelo tempo? Se eu fizer a multiplicação cruzada dos dois, eu encontro que a velocidade é igual ao quê? Tempo vezes aceleração, que nada mais é do que a área do gráfico. Base vezes altura. Só que do gráfico de aceleração pelo tempo. Isso aqui tranquilo? Ou falei muito rápido? Esse aí me deixou mais confuso ainda. Não, tranquilo, tranquilo. Vamos lá, olha só. Prometo que está acabando. Acho que esse é o último. Antes do exercício. Eu não vou... Esse slide 14 aqui eu falo depois, prometo. Olha só. Vamos lá. Esse é o gráfico da aceleração pelo tempo. Tá vendo que ele é constante? Ele é uma reta constante? Sim, a Tá vendo? aceleração. Então, Sim. por quê? Porque lembra que eu falei lá no início que a gente só ia estudar movimentos não mudava nunca, nunca. Então a aceleração não pode mudar. E o gráfico mostra isso. O gráfico não muda nunca. Tranquilo? Sim. Tá. Aí vamos imaginar o seguinte. Eu tenho dois instantes de tempo aqui, T1 e T2. Se eu separar aqui, tá vendo que eu formei um quadrado aqui? Entre eles? Sim. Tá. Lembra que eu falei da área? Olha só, vamos lá. Se eu multiplicar a aceleração, a área é base vezes altura. A base do meu gráfico é o tempo. E a altura do meu gráfico é a aceleração, beleza? Sim. Foi o que eu fiz nessa harmonia aqui, ó. Tranquilo? Só que lembra que a minha forma de aceleração é velocidade dividido pelo tempo? Vou até botar aqui maior, acho que Tá vendo aqui, ó? Aceleração é velocidade do tempo. Sim. Tá. Se eu fizer a multiplicação cruzada, eu passar o delta T pro lado. Tudo bem, gente? Ele tá dividindo lá, ele vai multiplicando o outro. Bem? Mudar de lado. Mas Isso. esse não tem número. Não, isso aqui é só para eu chegar num ponto, ó. Se eu fizer a multiplicação cruzada, eu vou ter que a minha velocidade é igual ao ΔT vezes a aceleração, tá vendo? Vendo isso aqui? Sim. Isso aqui, ΔT vezes a aceleração, não é igual a minha área do gráfico? Sim. Então, o que eu concluo disso aqui tudo? Que a área do gráfico de aceleração pelo tempo é a variação de velocidade. Entendeu? Entendi. Tá vendo? Eu fiz essas continhas só para mostrar que se eu manipular a forma da aceleração, eu encontro a área do gráfico dele, entendeu? É isso. Sim, agora eu entendi. Beleza? As outras. Alguém mais não entendeu, gente? Vamos falando aí, galera. Pode falar que física é a perseguição de todo mundo, é até a minha. Eu faço engenharia e eu não vou bem em física, vai por mim. Alguma dúvida? Dívida? Vou pular, hein? Tô pulando, hein? 1, 2, 3, pulei. Aí, galera, uma última coisa aqui que eu só vou deixar isso aqui por alto, tá? Isso aqui é por alto, que depois a gente usa isso aqui com mais calma. Tem uma equação, que é a equação do Torricelli, tá? O Torricelli é um cara amigo, parceiro. O Torricelli conseguiu criar uma equação que associa velocidade e aceleração e espaço sem tempo. O Torricelli é um cara genial, tá vendo? O que acontece? Muitas vezes eu tenho um instante de tempo chato, entendeu? Eu tenho que ficar cronometrando, enfim, o que for. Mas o Torricelli descobriu uma fórmula que você encontra o espaço só com velocidade e aceleração, entendeu? Aí acho que isso aqui é vovô e vovó, para decorar. Não lembro, alguém ali deve saber mais que eu. Como decorar isso aqui. Mas basicamente é o seguinte, é a velocidade final do corpo ao quadrado, é igual a velocidade inicial dele ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de posição, entendeu? Aqui também é decorar, gente, infelizmente. Eu sei que vocês vão me odiar, mas na física, pro Enem, é decorar forma. Basicamente é isso.
Nada mais é do que isso. E essa equação vocês têm que decorar. Essa junto com aquela outra tem que ser decorada. Beleza? Alguma dúvida nisso aqui? Torricelli é uma equação que não tem tempo. Eu relaciono todas as grandezas do movimento sem o tempo. Basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida nisso? Não, tá bem explicadinho pelo. Mas assim, como que eu vou saber a variação da posição? Eu vou pegar a V2, por exemplo, e vou usar? Então, vamos imaginar o seguinte. Geralmente, quando você usa essas equações, você tem 3 coisas, só não tem uma, tá? Geralmente é assim. Vamos imaginar o seguinte. Olha aí, vou usar um exemplo legal aqui. Vou voltar aqui. Nisso aqui. Tá vendo que eu tenho a velocidade 1 e a velocidade 2? Ou seja, eu tenho V e o V0? E eu tenho a aceleração também que eu calculei, não tem? Sim. Então, Mas com você a calculou equação... com o tempo. Isso, calculei com o tempo. Não, tudo bem. É só que eu quero dar um exemplo aqui. Com a equação do Torricelli... Cadê? Aqui. Com a equação do Torricelli, eu conseguiria calcular o quanto de espaço ele andou do resto, entendeu? Porque eu só não tenho ΔS. Eu tenho a aceleração, que eu calculei, eu tenho a velocidade inicial, que eu tirei do gráfico, e eu tenho a velocidade final, que eu tirei do gráfico. Entendeu? Entendi. Eu poderia completar aqui. Se vocês quiserem, até faço. Ó. Vamos ver aqui. Ver se consigo fazer aqui. Sim, seria muito bom, porque eu tô completando essa questão da aceleração sem. Vamos ver. Vamos só. Cara, por que o meu computador tá tanto lado de mim hoje, cara? Aqui. Vamos lá. Vou botar aqui, aplicando torre... Ih, cara. Diminui o tamanho da fonte. Sim. Beleza. Então, vamos lá aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Ó, vamos lá, aplicando o Torricelli aqui. Vamos nessa. Eu vou copiar a equação lá do outro slide. Se eu achar, né? Pronto, copiei ela aqui. Estou catando aqui, pronto. Beleza. Vamos nessa aqui, então. Quem quer a velocidade ao quadrado? Quem quer ver aqui na nossa conta? Quem é V? Quem é a velocidade V é a velocidade final. Quem é V? 10? 10, perfeito. Só que é 10 ao quadrado. Não esqueça que está ao quadrado, tá? Quem quer V0? Quem quer a velocidade inicial? 14. 14 ao quadrado. Beleza? Vamos lá. Mas estou completando a equação aqui, tá? 2 vezes. Quem quer a aceleração? A aceleração é 1,33? Menos 1,33. Não esquece do sinal, porque o sinal vai mudar tudo aqui, tá? Não esquece do sinal. Beleza? Lembra que a gente calculou que era negativo, que era um movimento retardado? Sim. Então, uma dúvida. Ah? Ai, meu Deus, me confundi. O Torricelli, tudo, no caso a área, sem o tempo. Isso. O Torricelli relaciona todas as grandezas do movimento, exceto o tempo. Entendeu? Se eu não tiver o tempo na minha questão, eu posso usar o Torricelli. É isso. É para isso que ele serve. Porque muitas vezes... Para saber a aceleração, então... Não, então, o que acontece? Muitas vezes ele vai te dar a aceleração e as velocidades, entendeu? E ele quer a variação de espaço. Aí você vai ficar tentando aplicar a função horária da posição e não tem o tempo, entendeu? Mas é porque ele quer que você use o Torricelli. Entendeu? Entendi. Aí, ó, vamos lá. Vezes S que eu tenho que escrever. Tranquilo isso aqui? Sim. Até aqui tranquilo? Não.
Vou dar um Enter aqui, eu tenho que inserir outra equação. Cadê? Tranquilo. Aí vamos lá. 10 ao quadrado é 100. Beleza? 10 vezes 10 é 100. Tá? 144, 14 ao quadrado, eu não sei de cabeça. Quem souber, responde. 196. Beleza? Quanto é que dá 2 vezes menos 1,33? Isso aqui eu quero perguntar para vocês só para a gente... Tem que fazer aquela parada distributiva? Pode fazer. Mas eu só quero pegar uma... Eu vou dizer só uma coisa. 2 vezes 1,33... 2 vezes 1,33 dá 2,66. Mas aí aqui eu coloco mais ou menos aqui. Depois do 196. Coloco mais ou menos. Coloca mais? Não, menos. Porque o 2 é positivo? O 2 é positivo, mas eu estou multiplicando um número positivo, mais 2, vezes menos 1,33, que é negativo. Lembra? Mais com menos, dá menos. Ah, sim, mas como é isso? Isso aqui é que tentar, cara, porque o Enem é tinha. Então, isso aqui vai dar menos 2,66 delta S. Tranquilo? Tranquilo aqui? Sim. Aí, o que eu vou fazer? Oh, caramba, assim talvez. Eu vou passar o 196 para o outro lado. Se ele está somando aqui, ele vai para o outro lado diminuindo, tá? Então, vai ser 100 menos 196 é igual a menos 266 delta S. Tranquilo aqui? Isso aqui vai ser igual a menos 96 é igual a menos 266 delta S. Quer ver por que é importante o sinal de negativo? Tá vendo que tem negativo dos dois lados? Sim. Ou seja, se está negativo dos dois lados, o que eu posso fazer? Eu posso cortar os negativos. Negativo, positivo, lembra? Beleza isso aqui? Sim. Agora, só eu fechar com Eu chave não de tô ouro. interagindo, mas eu tô ouvindo, tá? Tranquilo, não, tranquilo. Agora é só eu trocar aqui o lado das coisas, tá vendo? Já que o 2,66 está somando de um lado, está multiplicando de um lado, ele vai dividindo para o outro lado. Então, vamos nessa aqui para a gente fazer bonito aqui. Delta S é igual a ação. Deixa eu ver se aqui também. O espaço está curto. Eu vou subir isso aqui para algum lugar, calma aí. Depois eu volto aqui. Sobe mais um pouquinho. Pronto, aqui. Tá, delta S é igual a 96 dividido por 2,66. Que isso aqui é igual, que eu vou fazer na calculadora, tá? Aproximadamente, tá? Vou botar aqui aproximado, para a gente deixar o negócio bem bonito aqui. Esse aqui é o símbolo de aproximadamente, tá? É o igual com um chapeuzinho em cima. Qual é a unidade desse 36 aqui? Qual a unidade desse 36? Metros por segundo? É variação de espaço. É espaço. Metro quadrado? Não. Não, vamos lá. É distância, lembra? Comprimento. Qual é a unidade de distância de comprimento? Pensa aí, ó. Você falou metro por segundo é a unidade da velocidade. Metro por segundo ao quadrado é a unidade da aceleração. Qual é a unidade da posição? Por exemplo, quando você fala, eu estou a 10 metros de casa. Qual é a unidade? O que eu coloco aqui depois desse 36? Eu só consigo pensar em metro. E é metro mesmo, tá certíssimo. Metro.
Só metro. Então, olha só. Com a equação do Torricelli, eu calculei qual é a distância que eu faço para frear de 14 metros por segundo para 10. Entendeu? Eu demoro 36 metros para frear isso aqui. Isso aqui é importante. Eu até botei uma questão aqui que é essa conta que tem que ser feita. É um carro freando e o cara toma um susto assim na hora. E você tem que calcular o quanto tempo que ele demora para frear. Qual é a distância que ele anda até ele frear. Entendeu? Entendi. É isso. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Só para não falhar. Vou deixar isso aqui. Ficou legal. Ou eu posso fazer melhor, calma aí. Caramba, é tanta caixa de texto aqui. Agora dá para enxergar tudo. Bastante conta para vocês revisarem depois e me perguntarem. Sim. O tamanho dessa letra aqui também. Para não ficar muito poluído. É isso. Entendeu como é que usa o gráfico, como é que aplica essas formulinhas horríveis? Basicamente é assim. E agora nós vamos... Deixa eu salvar aqui essa apresentação, só para deixar salvo. Agora nós vamos para o exercício. Querem fazer o exercício hoje ou quer deixar para a próxima aula? Quer cozinhar um pouquinho as ideias? Eu quero deixar para a próxima aula. Tá, beleza. Então, não, vamos deixar, tranquilo. Então, próxima aula a gente começa dos exercícios. Eu separei 3, tá? Os 3 são do Enem, de Enems antigos. Beleza? Vendo? Os 3 caíram em outros Enems do passado. Então, a gente tem que saber fazer. Tranquilo, galera? Todo mundo aí? Ou quem desistiu? Quem sumiu? Show. Show. Então, já então. Galera, obrigado por hoje. Desculpa se física é um saco, não é culpa minha. Estou tentando fazer o melhor possível aqui, mas eu sei que é complicado. E o que vocês tiverem dúvida, me perturbem. Manda mensagem, perturbem, à vontade. Estou aqui para isso. Já. Beleza, galera? Valeu.